Olá, bem-vindos a mais uma aula de prática de torno CNC e nesta videoaula eu vou mostrar aqui como se faz o teste gráfico de um programa. Então, após eu fazer os dois testes rápido e sem rotação, porque o programa já rodou até o M30 e não acusou nenhum erro, eu vou fazer o teste gráfico para comprovar que a minha peça está certa. E o teste gráfico, ele não se encontra aqui dentro de teste, ele se encontra dentro do editor. Então, ó, editor, programa 40, editor novamente, e aqui eu posso ter acesso ao gráfico, ou aqui nessa entrada de linhas, ou na lista, tá? Então, aqui na lista também eu posso ter. Esse programa aqui, ele é um programa que usina os dois lados da peça, né? Ele vai usinar o primeiro lado, e vai usar aqui o G54 aqui, ó, G54 para 0 peça. Então ele faz aqui ele tem usinagem interna, tá? Tem aqui, ó, a ferramenta 2, uma ferramenta interna. Ele tem um ciclo de desbaste G66 para a parte interna, tá? Ele usa aqui o subprograma 41, ó. E o primeiro lado termina aqui, tá? Aí aqui ele afasta a ferramenta e aqui tem a função M0, ó. M0 vai fazer a parada do programa para o operador tirar a peça da placa, virar ela e dar o ciclo start. Quando der o ciclo start, ele vai continuar na linha ali 47. Daí o segundo lado ele tem facear, ele tem também desbaste, G66, só que agora é por fora da peça. Ele tem aqui um canal feito com bedame, tá? E ele tem também a usinagem de uma rosca aqui, ó, rosca, tá? Rosca. Como são duas linhas ali G37, tá? Então é uma rosca de duas entradas, tá? Uma rosca de duas entradas, e aí termina o programa. Vamos ver se esse gráfico está certo, tá? Vamos ver se esse gráfico está certo. Gráficos. Bom, a primeira coisa que eu faço é rodar o programa. Roda o programa. Lá em cima aparecem as linhas dele e ele roda esse programa bem rápido. E também não aparece nada na tela. Isso é normal. Tá, então tá aqui, ó, programa completado. Por que isso é normal? Porque a peça tem um tamanho e essa tela gráfica aqui tem um outro tamanho. Então ele está fazendo a peça, mas não está ajustando o tamanho dela para o tamanho da tela. Então o que a gente faz? Roda o programa, depois a gente pega aqui, ó, aciona a função rápido, ativa ela. Isso aqui serve para que seja desenhado na tela as linhas em G0. Aí eu pego a função janela, limites de software, aí ele vai limitar a janela aqui, ó, ele coloca um retângulo aqui, tá? E ciclo start. E aí agora aparece alguma coisa ali, né, na área gráfica. Ele juntou os dois lados, tá? O primeiro lado e o segundo lado, tudo um em cima do outro. Aí a gente vai ajustar isso. Mas agora aparece aqui. Uma coisinha pequenininha, mas está ali. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho a função de ampliar e reduzir, tá? Esse ampliar e reduzir, né, seria como se fosse um zoom. Só que esse zoom de ampliar e reduzir não é a imagem da peça que está pequena. Na verdade, ampliar e reduzir é a janela. Eu vou, né? Então, se eu quero aumentar a peça, eu tenho que reduzir a janela de visualização. Então, vou reduzir, ó. F8, ó, reduzir, 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 reduzir. Vou clicando, a janela vai diminuindo. Bom, para ajustar a janela, centralizar a peça na janela, Shift e seta de direção, ó. Segura o Shift, seta de direção, a gente ajusta a janela. Dá para reduzir mais? Dá. Então, reduzir, reduzir, reduzir. Quanto mais justo ficar a janela, né, mais vai ampliar a peça. Ó. Reduzir e aqui. Bom, ajustei, exit para parar o erro, apagar, lá em cima tem o apagar, e agora eu dou um ciclo start, tá? Ou bloco a bloco, ciclo start, ó. Então agora ele está simulando, ó, os dois lados um em cima do outro. Para entender isso aqui, tá? O que é esse monte de linhas aqui, ó? Ele, na verdade, o gráfico, tá? O gráfico é da linha de centro para baixo, tá? Ele desenha só metade da peça, tá? Só metade da peça, ele não faz os dois lados. E é um gráfico bem simples, um gráfico 2D.
Eu vou apagar e vou fazer bloco a bloco. Ó, comentário, G99, lá em cima tá a linha, ó, G99, T00, G54, 150, T6, M6, M12, velocidade, corte, o valor da velocidade, o limite, ligou a máquina, mas é teste, não vai ligar. 65, ó, aqui posicionou, ó. Posicionou no diâmetro e posicionou em Z. Ah, lá, Z0, daí vai facear. Ó, faceou, aqui tá a linha do facial. Afastou. Aqui tem um chanfro, tem a usinagem, afastou e aqui quase que colidiu, ó. Tá vendo que aqui tá saindo inclinado, ó. Então aqui é aquela linha lá, ó. O G0 150, ele tá junto, né? Então às vezes ele pode bater ali, então aqui é melhor separar essa linha, né? Afastar em Z e botar o X na linha de baixo. Bloco a bloco. Agora vai vir uma usinagem interna, tá? Ó, posicionou a ferramenta e esse aqui é um G66, ó, um G66 que está desbastando a peça, ó. Desbastando. Daí tem a função U1 que ele vai limpar as escadinhas, ó. Depois ele vai fazer o acabamento, tá? Ajustou velocidade e chamou o subprograma. Ó, e agora ali tá dando um outro passe, ó. Tá dando um outro passe tirando o submetal. Muito bem. Ó, chegou no M0. Então ele vai virar a peça. Eu vou apagar esse gráfico. E agora eu vou fazer o segundo lado, ó. Faceou o segundo lado. G66. Tá desbastando agora externo. Tá? Desbastando externo. Vai tirar as escadinhas. Agora vai dar o acabamento. Agora vai fazer um canal com o bedame. Ali, ó, o bedame entrou ali. Ah, não aparece a largura do bedame. Aparece ali só uma linhazinha entrando ali, né? Tá, fez o bedame. E agora aqui a rosca. Eu vou dar um ciclo start dele, vai fazer, ó, vai fazer a rosca, tá? E programa completado. Uma coisa comum de acontecer, por exemplo, é eu esqueci de botar um ponto, tá? E por causa da falta do ponto, essa linha aqui do bedame, em vez de ele sair, ele pode ir até o centro da peça. Então o gráfico aqui vai me mostrar essas colisões, tá? Eu vou provocar uma colisão aqui, tá? Editor, lista. Então vou lá no bedame, tá? Vamos causar um erro aqui. Essa aqui já é a rosca. Então aqui, ó, aqui tá o bedame, ó. G1 X20, aqui o tempo, 1 segundo, ó, e aqui o bedame teria que afastar, né, para X28. Eu vou tirar esse pontinho aqui, que é um erro bastante comum, e vocês vão ver que o bedame vai enterrar na peça, ó. Gráfico, apagar, né? Olha só. Olha aquela linha lá. Aquela linha lá é o bedame que enterrou, né? Foi até próximo do centro da peça. Ou seja, arrebentou com tudo. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.